isso é um assunto bastante polêmico, a origem da Umbanda, né? Nós temos hoje um movimento que converge para uma comemoração de centenário, né, em 2008, porque a narrativa predominante hoje é que a Umbanda tenha sido fundada em 15 de novembro de 1908, no distrito do Rio de Janeiro, por uma entidade chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas, cujo médium é Zélio Fernandino de Moraes, né, oriundo do Espiritismo. Então está sendo usado esse marco até para tentar dar um pouquinho mais de unidade nessa diversidade toda que a Umbanda tem, e também para fazer uma frente a esse preconceito e também mostrar para outros estratos da sociedade que a Umbanda não é um bicho de sete cabeças, não é coisa do demônio, porque nem demônio na Umbanda existe. Então, 1908, 15 de novembro, o médium incorpora dentro de um centro espírita com uma entidade que dá o nome, né, de Caboclo das Sete Encruzilhadas quando questionado. Quem é você, que você veio fazer? Não se quer um nome, tem toda essa história, né, da religião, do nascimento da Umbanda no Brasil. É de ouro, é de ouro, fui batizado, fiz a minha crima, tudo, mas a minha religião, e por ser umbandista, porque é a religião que eu vou seguir daqui para frente. Meu encontro na Umbanda foi engraçado, é engraçado para mim até hoje tentar entender o que aconteceu, porque a maioria das pessoas entram por um problema, para resolver um problema de vida, pessoal, físico, emocional, doença, e para o jeito foi diferente. Eu entrei porque minha mãe frequentava um terreiro em Santa Maria há muito tempo e levava minha roupa. Um dia ela voltou e disse para mim: tem no terreiro uma negra velha, uma preta velha que quer conversar com você. E eu fui. Eu nasci e me criei dentro da religião espírita, umbandista, né? Desde que eu me conheço por gente, é a religião que eu sigo, entre aspas. Mudar, já mudei. Já fui evangélica, já me batizei, já fui católica. Mas não tem como, porque é uma coisa que a gente não escolhe. A gente é escolhido, então não tem como. Eu toda a vida acreditei, porque surgiu um problema com a minha esposa, ela doente, tivemos 10 dias daqui para Florianópolis. Nós ia de manhã, chegava às 4 horas, 5 horas, pegava o ônibus, naquele tempo o ônibus dava só uma viagem por dia, e de noite eu vinha para casa. Quando eu disse assim que eu olhei, meu pai não apareceu na minha frente. Aí apareceu na minha frente, eu não gosto de falar isso. Eu disse assim para minha senhora: amanhã você vai ficar. Amanhã você vai ficar internada. Quando ela me convidou, vamos até o altar para fazer uma saudação, quando eu olhei para o altar e vi imagens da religião católica, eu fui. Na frente do altar ela disse para mim: vamos bater cabeça? Eu me lembro da minha resposta, que eu disse: não, eu não vim aqui me bater cabeça. Me falou uma saudação, bater minha cabeça? Não, não vou fazer. Então ela demonstrou, ela fez uma referência em frente do altar, uma forma humilde de fazer. Naquela época, para mim, não tinha humildade nenhuma. Para mim, na época, era burrice mesmo, bater a cabeça daquela forma. Mas eu fiz isso. Quando eu levantei, eu entrei num transe que hoje, depois de muitos anos de Umbanda, eu estou entendendo, um transe mediúnico, numa semi-incorporação. Foi o dia que aquilo para mim foi a maior alegria. Quando meu pai me apareceu assim, na minha casa, e fez assim para mim, e disse que a minha senhora ia ficar internada no dia. Disse: amanhã você vai ficar internada. E aconteceu. Ele é pelo positivismo, por sistemas de pensamento franceses e também de outros cultos indígenas, né? Há muitas pessoas emendam, na brincadeira que eu digo, né? Emendam tudo. Não, há uma diferença muito grande. A Umbanda não faz sacrifício. Então, Umbanda não mata. Ah, mas a Umbanda, já aí vocês fazem as oferendas. Fizemos. Mas eu compro um material, eu não sacrifico um animal. Algumas coisas em comum, sim, os orixás, a maneira até de cultuar, algumas parecidas, algumas denominações extremamente mudadas, mas disso não tira a força extraordinária, eu não me meto nisso, não tira a força extraordinária de um babalorixá, de uma yalorixá, no seu trabalho, no seu conhecimento.
Agora, não é Umbanda. Umbanda não faz sacrifício. Então, sempre que você ouvir alguém dizer, eu frequentei um terreiro e lá mataram não sei quantas galinhas, mataram isso, mataram aquilo. Não, não é Umbanda. Foi criado numa situação em que nós estávamos com 4 ou 5 federações no estado, que abrangia Blumenau, Lages, Criciúma, onde achamos que era muita gente, era muita federação. Então foi extinta 5 federações e criado o SOI, o Superior Órgão Internacional de Umbanda e Assuntos Afros, até com a intenção, que diz no Estatuto, para abranger e dar guarida aos terreiros de Umbanda, aos ilês, às casas de religiões de fora do Brasil, que hoje tem guarida dentro do SOI. Porque às vezes a maioria dos nossos terreiros são pessoas pobres e que têm às vezes perseguição religiosa do vizinho ou de um outro que cultua outra religião e que queira prejudicar ou perseguir a Umbanda. Então o terreiro tem um apoio jurídico e fortalecido, que só é muito forte, muito respeitado, principalmente em todo o estado de Santa Catarina, mas nós damos tiração para todo o Brasil e também no exterior. O homem, quando vem do continente africano como escravo para o Brasil, não perdeu sua cultura, não perdeu sua religiosidade e não perdeu sua fé. Ele é escravo, sofre, mas não perdeu nada disso. Então, dentro desse sofrimento todo, ele encontrava tempo para cultuar o seu orixá, seus deuses, sua fé, sua religiosidade, sua esperança de vida. Para fazer isso, ele tinha que fazer na calada da noite, ele cansa. Cansando, ele não rendia na mão de obra no outro dia como tinha que render, então ele era caçado na noite. Quando o feitor chegava, ou as pessoas encarregadas de prender esse homem, chegavam ali e estava ele dançando, cantando, porque a Umbanda tem as suas preces cantando, nós cantamos. A Igreja Católica procura respeitar todas as crenças, defende com muito afinco a bandeira da liberdade religiosa, procura cooperar com todas as boas iniciativas. Falta humildade para muitos líderes religiosos, reconhecer também a importância do ritual que é diferente do seu. E falta aquela capacidade de saber que ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade e que eu posso aprender muito mais com o outro do que tentar catequizá-lo. O sincretismo nunca é bom. É bom que você seja você e eu seja eu. E com as nossas diferenças nós nos entendamos, nós nos amemos, nós nos respeitemos. Isso é bom. Bom, é muito fácil para quem oprime criticar as artimanhas de defesa do oprimido, né? Então, por outro lado, toda opressão ela não acontece de uma forma totalmente unilateral. Você sempre vai ter as resistências, as dissimulações, as práticas e aquilo que o historiador chamado Michel de Certeau, ele chama de as práticas e as táticas do cotidiano, a questão da sobrevivência, que você dissimula para conseguir se virar mesmo, encontrar o seu espaço e dar o seu jeito. Então, uma das maneiras que os africanos e seus descendentes, quando tinham proibidos os seus cultos, de conseguir manter essas práticas religiosas, era realmente dissimular, fazer de conta que estavam cultuando as entidades, as divindades católicas e, no lugar delas, por assimilação e por afinidade, estavam celebrando os seus orixás. Mas acho que verdadeiramente seria bom que cada entidade fosse representada não com uma dupla personalidade, mas que tivesse verdadeiramente a sua significação. É verdade que, de certo, isso apareceu muito, ou aconteceu por causa da incompreensão, até intolerância ou perseguição de nós católicos. Um elemento que é muito combatido e tido como alvo de preconceito é a entidade chamada Exu, né? Que nada mais é do que um espírito, como todos os outros, que está em evolução e trabalha para evoluir na concepção da própria Umbanda, mas é tido como o demônio para os católicos e evangélicos, erroneamente sincretizado com um demônio católico, porque
A gente encontra o sincretismo de Exu, por exemplo, com Santo Antônio. O Exu não é diabo. Tá? O Exu foi gente aqui da terra. Né? Ele vem, ajuda a mesma coisa para que nem o santo. Se você pegar, porque eu quero aquele Exu para fazer o mal para mim. Vou pedir uma pombazinha para fazer o mal para mim. Né? Eu não estou falando, você que está pedindo. Tá certo? Quando você diz, macumba, eu nunca acreditei nessas coisas, não acredito. Que para mim nunca existiu, não existe. A macumba quem faz é a pessoa. Se você um dia mestre Bruce, ai meu Deus, estou com dor no corpo, dor na cabeça, isso é coisa feita. E você vai assinando que aquilo foi coisa feita. No fim das contas não é nada, você que está fazendo para si próprio. Então na Umbanda não existe diabo, não existe demônio, porque o diabo dos cristãos é algo que é um anjo que caiu da sua condição divina por querer ser maior que Deus e não se converte. O Exu, por sua vez, é uma entidade que trabalha para evoluir. Logo, ele tem evolução e ele tem noção da evolução. A maldade está na cabeça e no coração das pessoas. Né? Porque sempre tem pessoas boas, existem. Também existem pessoas ruins. Não é porque é um bandista que todos são ruins e faz o mal. Não. O mal está dentro de nós. No nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Existe preconceito porque existe o desconhecimento. Não que causa preconceito na Umbanda é a própria imprensa hoje. Porque a imprensa, eles nos envolvem em assuntos bastante grosseiros e que a magia negra que faz, ou que o candomblé grosso, aquele candomblé que faz matança e faz sacrifício de animais e coloca nas encruzilhadas. E aí a imprensa me diz assim, é trabalho de Umbanda, coisa de Umbanda. Se você disser para mim, é Umbanda, eu não acredito. Ótimo, maravilhoso, é tua fé, teu sentimento. Agora que a Umbanda não existe, não. A Umbanda está aí comprovando a existência e a força extraordinária da Umbanda. Então esse preconceito, para mim, hoje, é falta de um esclarecimento. Existe preconceito porque existe uma produção de estereótipo de outros grupos religiosos que, logo que viram a Umbanda surgir, trataram de associá-la a elementos demoníacos, a práticas demoníacas, a práticas de magia negra. Se a senhora, para ter uma comparação, para saber se a senhora nunca trabalhou em terreiro, comparação, se nunca trabalhou, nunca viu, falar para você não adianta, diz, não, tem que ir para ver como é, para ver se isso é certo, não é isso? E serviço, depende do ambiente que tu trabalha. Tu não pode dizer, eu sou espírita, porque tem preconceito, não com o chefe, mas com os pessoal que trabalham contigo. Daí tem alguns que aceitam, outros não. Se tem amizade, já perde amizade. Se falar, pior ainda. Então a maioria das pessoas não falam um assunto que são bandistas por medo de perder serviço, de ser apontada na rua. Né? Tem muitas pessoas que saem na rua, é um bandista, atravessa a rua para o outro lado. Mas um bandista não é doença, não é lepra. Você pega. Preconceito porque muitos umbandistas também não se fazem respeitar, porque não levam a sério a sua própria religião, porque aceitam sem estudar de forma mais profunda coisas sem fundamento e que acabam descredibilizando. Existe preconceito porque muitos umbandistas aceitam no seu próprio meio o charlatanismo, não denunciam, não combatem. Eu acho que o preconceito sempre provém daquilo que a gente não conhece. Se a gente não conhece, a gente tem preconceito. Quando a gente conhece alguém e vê que ele é diferente, tem valores naquilo que ele é, cai o preconceito, rompe-se o preconceito.
Existe também preconceito porque as outras religiões que combatem a Umbanda, elas têm poder econômico, elas têm pessoas muito bem posicionadas nos judiciários, ela tem pessoas muito bem posicionadas nos meios políticos, nos meios de comunicação. Ela tem pessoas que estão se aliando, por exemplo, ao crime organizado para combater a Umbanda. Talvez nós, católicos cristãos, também tivemos muito assim, essa culpa histórica de reprimir, não hoje mais, graças a Deus, né? Mas assim, de reprimir, de condenar, etc. Isso acho que foi muito, muito, muito negativo. Acho que isso ajudou para termos hoje digamos assim, esse estigma social de preconceito com relação a Umbanda e com relação a muitas outras coisas que a gente não conhece. Deveriam procurar primeiro se respeitar mais, assumir a condição de umbandista, não dizer que é católico, que é espírita, não, sou umbandista, sou filho de Umbanda. Eu acho que você tem o preconceito, eu vou respeitar desde que você não fale mal de uma religião por medo. Medo do desconhecido, você não quer o desconhecido. Se você falar mal de alguém, de uma religião, seja ela qual for, você está falando por raiva, por ódio, por inveja. O preconceito contra o umbandista é falta de conhecimento, de entendimento, falar aquilo que não conhece e não procura entender. Falar é fácil, xingar mais ainda, mas entendimento não tem conhecimento. Para ter preconceito, deveria conhecer primeiro, antes de falar. É fácil tirar a primeira pedra de um lado, mas sem ver o outro lado. O que acontece hoje, todos já estão vendo que a Umbanda é uma religião bonita, limpa e branca. E é o que está acontecendo, essa evolução da Umbanda. A ciência entrando dentro da Umbanda é o que está dando as condições de nós nos evoluir cada vez mais e o povo brasileiro, toda a imprensa saber que a Umbanda é uma religião maravilhosa, é a manifestação do Espírito para a caridade. Eu vim colher as flores no meu jardim. Eu vim colher as flores que eu plantei para Crispim. Eu vim colher as Os umbandistas também deveriam procurar se posicionar mais politicamente, procurar estudar, procurar ocupar posições na sociedade que permitam o embate com essas outras religiões e não aceitar a opressão tão gratuitamente, porque enquanto o bem for tímido, o mal vai predominar. Que eu peço sempre ao Pai Oxalá que perdoe esse que não tem o seu conhecimento, certo? Participe para ver. Porque seguir uma coisa e dizer outra, certo? Você pode dizer um tantinho assim e outro aumentar, né? E você vê com os seus próprios olhos. Você, não, então, é isso que isso faz, é isso que eu estou vendo. E a outra é que o nosso próprio componente da Umbanda, o seguidor da Umbanda, ele também se sente meio constrangido em algumas certas situações sociais que ele está em dizer que é umbandista. Isso também já é uma intolerância dele próprio para com a própria religião. Ele falta argumentos para a maioria dos nossos umbandistas em defender a Umbanda, e dizer a Umbanda não é isso, a Umbanda não faz despacho encruzilhado nas ruas, a Umbanda não faz sacrifício de animal, a Umbanda não faz nada, não desrespeita os horários em virtude dos tambores. Além de assumir posições na sociedade, manter-se íntegro. Porque muitos, quando assumem algumas posições de destaque ou de prestígio na sociedade, passam a negar a sua religião. Aí já não são mais umbandistas. Aí são espíritas, aí são católicos, aí são espiritualistas. Não deveriam dizer, não, eu sou umbandista. Eu sou um deputado, mas sou umbandista. Eu sou um médico, sou umbandista. Sou um prefeito, mas sou umbandista. A nossa união não tem de ser, em primeiro lugar, a partir das ideias, ainda que mais nobres, doutrinas e dogmas, etc. A nossa união, primeiro, ela tem que acontecer a partir do amor. Deus, essencialmente, é amor. Conheçam primeiro, antes de falar. Porque a pessoa não pode falar uma coisa que não conhece. Nunca viu. Porque a pessoa fala. Eles falam. Falar qualquer um fala. E a prática? Tem que ver
para conhecer. Não adianta sair e ficar apontando porque é umbanda, porque é macumbeiro, por aquilo, sem ter conhecimento. Se não conhece, julgam por palavra, por gesto, por ser diferente, né? Cristo também foi julgado. Ele foi julgado, ele foi condenado por um crime que ele não cometeu. Quando todos estão se conscientizando agora, souberem disso, a própria imprensa não vai mais misturar nós, umbandistas, com essas patifarias, esses vigaristas que tem na religião e que isso macula e judia os bons umbandistas. Tem que abraçar esses elementos, abraçar a sua religião e defendê-la como ela é. E não se esconder atrás de máscaras sociais. Porque se acreditam no bem, eles têm que acreditar que o bem vai ser mais forte. Fora isso, de outra forma, não teria por que abraçarem a Umbanda enquanto religião. Seria um mero espetáculo ou uma mera curiosidade. E de jeito assim a Umbanda não precisa. na